Eu tenho 25 anos de carreira e posso dizer que há 20 anos eu cubro política, economia e, invariavelmente, corrupção. Mas a Odebrecht mesmo, eu só vinha conhecer já com a Lava Jato em curso e já com Marcelo Odebrecht preso, a empresa já estava numa situação assim, já estava em xeque, mas ainda era uma grande potência no Brasil e muito importante no mundo mesmo, especialmente em países subdesenvolvidos. Um grupo que tinha usinas hidrelétricas, concessão de metrô, está no aeroporto, estava em tudo que é serviço público, saneamento, enfim. A corrupção em serviço público, em negócios com o governo, não é nem uma coisa só da Odebrecht, muito menos uma exclusividade do Brasil. Você tem uma tradição no mundo de reserva de mercado para as empreiteiras locais. Mas o que é que ela se especializou em fazer ao longo do tempo e que ficou muito claro para mim nesse momento por que ela era o maior alvo da Lava Jato? Desde muito cedo, década de 80 ali, eles entenderam que o ativo deles era justamente a relação com o governo brasileiro. Eles criaram até um princípio geopolítico de atuação da empreiteira onde o Brasil tinha influência. Nas campanhas eleitorais, não só no Brasil como no continente, é um princípio também você financiar candidatos de oposição e da situação. O que interessa é ter bons contatos, boas conexões com quem decide e libera as verbas. O acesso que eu tinha por conta da relação que eu tinha com ele, diferenciada. Quando chega o ano de 2004, quando o Lula assume o poder, o Brasil também vive um superciclo de commodities, uma bonança financeira muito grande. No caso de Marcelo, sei que ele desenvolveu uma conta corrente que dava para esse pessoal. O Odebrecht já estava bem posicionada porque já tinha identificado no Lula um parceiro político, um parceiro de confiança, como eles mesmos falam. É um erro dizer que o Lula levou o Odebrecht para esses países. O que aconteceu foi que o Odebrecht já estava em muitos países da América Latina, inclusive na Venezuela, e ela aproveitou esse relacionamento político para conseguir mais financiamentos, para ampliar sua presença nesses países e levou muitas vezes a ideia do Brasil como potência para esses lugares. Então acho que houve uma conjunção de propósitos, de métodos e mesmo de convicções. Tanto os governos do PT como a própria Odebrecht sempre acreditaram num Estado forte, indutor de crescimento. Então houve uma combinação de motivos aí que levaram a essa aliança. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Me dê esse. Não, porque eu não queria que o senhor justificasse corrupção com burocracia. A relação da Odebrecht com a Dilma nunca foi uma relação de parceria, como eles gostavam de falar, ou de confiança. No fundo, para eles era claro, para mim também ficou claro no livro, depois de apurar, e ouvi muita gente, que a própria Dilma engoliu a Odebrecht como parceira. O governo Dilma, quando ela assumiu, não estava, ao contrário, estava exatamente procedendo conforme era meu receio que eu dizia a ele. Eu conto uma outra história que eu acho interessante, que é a história do Norberto Odebrecht com o Juca Kfouri, jornalista, que era então diretor de redação da Playboy, e eles publicam uma matéria demolidora na Playboy de muitas páginas, contando toda a promiscuidade que havia então entre as empreiteiras e o Estado. O Norberto chama o Juca Kfouri para dizer para ele o seguinte: eu só queria pedir que você se pusesse no meu lugar. O senhor sabe quantos operários eu tenho trabalhando no exterior? Sabe quanto eu tenho que pagar para cada dia 1º e dia 15 do mês? O quanto é difícil não atrasar o pagamento de gente que está trabalhando lá fora? Aí ele diz assim: pois o senhor saiba que para pagar em dia eu preciso me sujeitar a certas regras que não foi eu que inventou. Você acha que eu gosto de ter que molhar a mão de um cafajeste para o governo me pagar o que deve? Você acha que eu gosto de dar dinheiro para a campanha política?
Você não acha que eu gostaria mais que o preço das minhas obras fosse o preço justo e eu não tivesse que pôr um valor a mais para pagar essas propinas todas? E o Juca disse isso para ele, mas com o poder que o senhor tem, só poderia mudar a situação. E aí o Norberto se alterou, bateu na mesa e disse: Juca, não seja ingênuo. Se eu fizer isso, os meus concorrentes me comem pelo estômago, eles me destroçam. Na cabeça deles era assim, eles eram, não existe o too big to fail, eles eram too big to jail. Ao longo do livro, você vê que existe uma relação difícil de pai e filho, que evoluiu para uma disputa de poder dentro da própria empresa. Em um determinado momento, o Marcelo resolve que ele está pronto para suceder o pai, quando nem o pai nem os colegas de diretoria achavam que era realmente o momento. E depois, ao longo de todo o tempo em que um fica presidindo a empresa e o outro fica presidindo o conselho, muitas divergências na forma de lidar com a própria empresa, com os executivos e também com os políticos. O que no fundo pode parecer uma besteira, mas é muito sério para uma organização como a Odebrecht, porque como eles eram baseados no relacionamento político estratégico, para que você fosse o rei, o dono do império, você tinha que dominar o relacionamento, eles falavam assim mesmo, dominar, com o seu contraparte, que no caso era o presidente do Brasil. Um primeiro compromisso que eu tive que assumir, que faz o livro ser do jeito que ele é o compromisso do anonimato. Eu procurei deixar claro para todo mundo que eu não estava entrevistando ninguém para fazer o jogo de ninguém, porque é uma coisa que depois que você passa pela Lava Jato, você manda no mundo, entre aspas, e passa pela Lava Jato, você enxerga o mundo assim, como se tudo fosse uma grande jogada. É um negócio muito específico, assim, muito particular. Talvez por isso é que ele suscite tantos escândalos, tanta promiscuidade, muito dinheiro. São relações muito dependentes do governo e os próprios governos dependem das empreiteiras para fazer obra, para aparecer para o seu eleitorado. Então, realmente, eu acho que é um grande nó da corrupção no mundo e dos relacionamentos políticos mesmo no mundo, assim, é como se fosse um elo perdido, um buraquinho negro onde entram ali todos os problemas que você pode encontrar no relacionamento de um político com um empresário, por exemplo. Tá tudo ali. É tipo exemplo perfeito para estudo.